mais um Jornal do Vertente do Cinema no ar. Nessa edição, tudo sobre os 28 anos da Cavídeo, produtora, distribuidora, biblioteca, lojinha e tudo orquestrado pelo grande Cavi Borges. Eu conversei com ele sobre cinema, sobre 28 anos, sobre os próximos 28 anos e tá tudo aqui no Vertente do Cinema. Fique ligado a seguir. O que é a Cavídeo? Vem cá. Isso é a Cavídeo, locadora dos 20 mil filmes, 20 mil DVDs, biblioteca de cinema Mariava Monteiro, 20 mil filmes, produtora de cinema, 350 filmes. Essa é a Cavídeo, espaço múltiplo, ponto de encontro dos cinéfilos em Laranjeira, nas Casas Casadas. Olá, Cavi, tudo bom? Fala, Fabrício, fala, Vertente do Cinema. Muito obrigado por ter vindo domingo de tarde para fazer essa gravação aqui na nossa Cavídeo, na nossa casa, na nossa sede, na nossa quartel-general. 28 anos de Cavídeo, 28 anos que Cavi, a aventura do Cavi na Cavídeo. Como é que é isso, Cavi? Passar 28 anos na Cavídeo, levantando a Cavídeo. O que é a Cavídeo? Cara, eu lembro, você falando de 28 anos, né? Pra mim parece que foi 28 dias, porque eu lembro bem como dia 17 de julho de 1997, acho que foi uma terça ou uma quarta-feira, eu inaugurando a Cavídeo no segundo andar, no mezanino da Cobal, com meus amigos do judô, que na verdade eu não conhecia ninguém do cinema ainda, era mais a galera do judô, de onde eu tinha vindo, né? De onde eu ainda realizava. E aquele dia, eu lembro que eu cheguei em casa, meia-noite, depois da inauguração, eu fui tomar banho assim, embaixo do chuveiro, eu pensei assim, cara, acho que a partir de hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E nunca mais foi mesmo. Cada vez mais eu fui me envolvendo com cinema, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os filmes, e hoje em dia eu tô aqui, 28 anos depois, como cineasta, como produtor, como distribuidor, vivo o cinema 24 horas por dia, acordo pensando em cinema, durmo pensando em cinema, sonho pensando em cinema, em filmes, sempre querendo fazer um filme novo, uma mostra nova, um projeto novo, e é isso, na verdade são 28 anos que parece que foi 28 dias, são tantas histórias, né? São tantas pessoas que eu conheci, tantos amigos que eu fiz, tantos filmes que passam pela minha cabeça, assim. Então é muito bom poder comemorar, assim. É difícil no Brasil uma empresa, uma produtora durar tanto tempo. Uma locadora, ainda somos uma locadora ainda. 28 anos depois, talvez seja uma das últimas locadoras do mundo. Vivemos, resistimos, alugamos filmes agora gratuitamente aqui em Laranjeiras. E tô até aqui sentado aqui do lado de um videocassete, ó. A Cavídeo começou, era fita de VHS, depois passou para DVD, mas tinha muita fita de VHS. E toda essa transformação minha, da Cavídeo, do cinema, do Brasil, eu acho que traz um pouco nessas minhas lembranças, nas pessoas que eu conheci. E hoje em dia, praticamente, eu conheço quase todo mundo do cinema brasileiro, e tudo começou na Cavídeo, né? Normalmente você começa num cineclube, numa faculdade. Eu comecei com numa locadora, e até hoje ainda transformo ela num ponto de encontro da galera que é apaixonada pelo cinema. Queria trazer a questão de você ser um ex-judoca, e eu tô acabando de ler o livro do Thierry Frémaux sobre judoca também, então era um ex-judoca, e você saiu do judô e agora é um dos maiores produtores do país, e diretores também. 1,92 m, um dos maiores, mais altos diretores e produtores do Brasil. Então, minha história toda começa com o judô, igual o diretor de Cannes, Thierry Frémaux, que teve recentemente, inclusive aqui no Rio, para lançar o livro dele, O Judoca, que eu descobri que também ele era judoca antes de fazer cinema, antes de trabalhar com cinema. E é muito legal que, como pessoas tão diferentes, que moram em lugares tão diversos, tem uma história muito parecida, né? Tudo que ele aprendeu no judô, ele traz hoje em dia para o cinema, né?
todo o aprendizado, todo o conhecimento, toda a disciplina. O judô, quem é judoca para sempre, né? Eu costumo falar que eu continuo fazendo judô mesmo quando eu estou fazendo cinema, né? E isso é muito legal, assim, eu me identifiquei muito com ele. Naquele encontro que a gente realizou lá no Estação, eu montei um tatame de judô no meio do cinema ali do Estação Net Rio. Podíamos fazer uma homenagem para ele, eu pude lutar com ele, derrubei ele, ele me derrubou também. Ali a gente não era cineasta, ele não era o diretor de Cannes, ele era o judoca Thierry e eu era o judoca Kavir. E aí a gente conseguiu se dar bem. Depois ele foi para Cannes, nunca mais respondeu meus e-mails, nunca mais falou comigo, virou o diretor de Cannes. Mas ali ele era o judoca como eu também, e a gente se deu bem, se entendeu, então foi um momento histórico. Tem até umas fotos minhas ali com ele, ali derrubando ele no cinema, e foi muito legal. E descobri que tem muita gente do esporte, né, que migra para as artes e leva esse aprendizado das artes também do esporte para as artes. Isso é muito legal, assim. Leiam o livro O Judoca de Thierry Fremont, façam esportes e façam cinema. Antes do judô, o que você assistia de filmes? O que te motivava a ir ao cinema? O que você gostava de todos os filmes ou você foi aprendendo, foi algo orgânico? Então, antes do judô eu nem tinha nascido, porque eu comecei a fazer judô com 3 anos. Nem via filme. Na época que eu fazia judô, eu não era cinéfilo. Os filmes que eu via eram esses filmes que passavam na televisão, Sessão da Tarde. Eu via muito cinema aqui no Largo do Machado, via muito filme de ação, de aventura, rock, Stallone, Schwarzenegger, filme de pancadaria, filme de luta, Van Damme, adorava filme de ninja. Por causa dessa coisa também da luta, né, da minha vida, assim, dessa coisa do campeão, filme de boxe, filme de superação, Karate Kid. Nossa, chorei vendo Karate Kid. Ficava depois treinando, repetindo, fazendo igual o mestre Miyagi. Mas depois eu tive a chance de, com a locadora, conhecer outros cinemas, né? Na verdade, eu era um cara que fazia judô 24 horas por dia também. Ia ao cinema raramente. Vi muito Trapalhão na minha infância, Trapalhões, gostava muito. Mas não era um cara, nunca imaginei que fosse ser um cara de cinema. Inclusive, cara, uma coisa muito louca. Quando eu fazia judô, quando eu viajava, eu viajei muito pro Japão, pra França, pra países assim muito longe. Eu nunca filmei nada, nunca tirei uma foto. Eu nunca fui ligado a essa coisa de registrar, de imagem, de memória, que é hoje o que eu faço 100%. A minha vida hoje é isso, né? Eu registro tudo, eu filmo tudo, eu tiro foto, eu faço filme, as minhas viagens estão nos meus filmes. Isso não fazia quando eu viajava, né? Até o Bigode está fazendo um documentário sobre mim e ele quer imagens minhas de judoca e não tem imagem minha lutando judô, não tem quase foto nenhuma minha lutando judô. Então, alguém pode até falar assim, não, isso é mentira, isso é um grande caô, você não é nada de judoca, não sei o quê. Não tenho nenhum registro. E hoje a minha vida é o registro, é o contínuo. Todo dia eu filmo, todo dia os eventos que eu faço, os lugares que eu vou. Então é muito legal essa mudança, essa transição de uma pessoa que não estava nem um pouco ligado à imagem, à memória, se transformar nessa pessoa que é apaixonada por imagem e memória. Então assim, da água para o vinho. Então, vamos entrar agora em política. 28 anos da Cavídeo. O que mudou nesse período todo? Como é que você vê as transformações do cinema e da política, do audiovisual, nesse período de 28 anos? Então, o cinema brasileiro, ele é uma montanha-russa, né? Um dia ele está lá em cima, um dia ele está lá embaixo, um dia ele está lá em cima. Eu acho que sempre foi assim. Muito antes de eu chegar no cinema já era assim. Então, acho que a gente vive muito... O cinema é uma arte muito cara, né? E é muito dependente, no Brasil, pelo menos, do governo, né? Do político, do ministro da cultura, das pessoas da política, né? E eu acho isso muito ruim, assim, porque eu, pessoalmente, não gosto de políticos. Eu gosto de política, mas de políticos, não. E acredito muito que cada um, fazendo a sua parte, é um gesto político, é uma pessoa política, né? Eu acredito muito no que eu faço, os projetos que eu faço, as pessoas que eu ajudo, as ações que eu realizo, os projetos que eu me envolvo. Tem uma pegada política muito forte, né? Trabalhar com galera de periferia, pessoas mais novas, mais velhos, falar de assuntos sobre racismo, preconceito, sobre o Brasil, sobre a cultura. Você está o tempo todo fazendo política, né? Eu acho que cada filme que a gente faz
é uma coisa ali que mexe com as pessoas, faz as pessoas pensarem, refletirem. Então a gente está fazendo política através da arte, né? Um bom político seria um cara que topasse ser governador, prefeito, presidente e abrisse mão de ganhar dinheiro, abrisse mão de salário. O cara tá ali para ajudar as pessoas, para ajudar o Brasil, para mudar, para melhorar. Então ele não tem que abrir mão de dinheiro, de grande salário. Se o cara tá ali porque ele quer, porque ele gosta, porque ele quer fazer alguma coisa. Então, assim, quando você envolve grana, dinheiro, poder, as coisas se desvirtuam, os interesses, os pensamentos mudam de direção. Então, acho muito que cada um fazendo a sua parte, contribuindo um pouco para o Brasil, tá sendo um político, né? Eu acredito nessa política, na política onde cada um, através do seu gesto, através das suas ideias, através dos seus pensamentos, consegue ou tenta melhorar a nossa vida, o nosso mundo. Mas o cinema brasileiro é isso, vive e depende das políticas. Por exemplo, hoje em dia, a Ancine, que cuida do cinema brasileiro, ela tem um lado bom dela, que consegue juntar dinheiro, ajudar as produtoras a fazer filmes, mas tem um lado muito ruim também, que é a burocratização da arte, né? Você gasta mais tempo hoje em dia preenchendo formulário, prestando contas, do que fazendo filme. Então, eu acho que a Ancine tem um lado bom, mas tem um lado muito perverso também, de não servir para as pequenas produtoras, para os jovens produtores, por causa dessa burocracia que virou o cinema brasileiro, né? Eles são mais preocupados em que você preste conta do que efetivamente do filme que você fez, do filme que você realizou, entendeu? Então precisamos ter mais artistas na Ancine, precisamos ter mais diretores, pessoas de cinema gerando a política do cinema. Não pessoas que estão ali por causa de concurso público, por causa do salário de 20 mil reais, entendeu? Que não entendem nada de cinema. Então fica aí minha crítica à política do cinema brasileiro e à nossa Ancine. Eu tô vendo que a programação tá bem intensa dos 28 anos. Tem muitas pernas e muitos eventos acontecendo em muitos lugares. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente. A Cavídeo quer dominar o mundo. Na verdade, a gente já é habitual comemorar o aniversário da Cavídeo. A gente sempre faz mostras, homenagens, festa. E esse ano eu resolvi fazer uma coisa maior do que o normal. A festa de 28 anos da Cavídeo está dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente foi até as periferias. Graças a Rio Filme, que a gente deu uma grana para a gente via um edital, a gente conseguiu um patrocínio e fez 5 mostras em 5 periferias do Rio de Janeiro, exibindo filmes da Cavídeo, produzidos pela Cavídeo, como Cidade de Deus 10 anos depois, Casa Branca, entre outros. E conseguimos levar esse cinema independente, esse cinema que a Cavídeo faz, para esses grupos que tem um pouco a ver com o que a Cavídeo é, né? Essa coisa de agregar pessoas, juntar pessoas de diferentes áreas, circular pelo Rio de Janeiro. Então fizemos eventos, mostras na Cidade de Deus, na Rocinha, em Vista Alegre, em Santa Cruz, em Botafogo. Então teve esse primeiro momento. Agora estamos encaminhando para a segunda parte da mostra da Cavídeo de 28 anos, que é trazer filmes dessa galera da periferia para o Estação Botafogo, que é a nossa grande sede, né, da Cavídeo também, né, onde a gente fica ali com a lojinha, com a salinha 4 e com várias atividades que a gente faz por lá. Então é também levar a galera para exibir filme lá. Então essa troca de levar filme, de trazer eles para cá, que vai acontecer nesse final de semana. Selecionamos 7 filmes entre 100 e tantos inscritos, curadoria da Milena Malfredini também, que é uma cineasta também produzida pela Cavídeo, que vem lá de Nova Iguaçu, maravilhosa, documentarista. E o terceiro momento vai acontecer de 7 a 13 de agosto no Estação Net Rio, que é uma mostra com pré-estreias e homenagens. São filmes novos, que vão estar sendo exibidos pela primeira vez, longas, curtas, médias. Cada dia a gente vai homenagear uma pessoa, vai ter homenagem para Helena Inês, vai ter homenagem para o Chu, vai ter homenagem para o Marcelo Iqueda, vai ter homenagem para o Fontoura, vai ter homenagem para o Silvio Lana. Vamos estar fazendo pré-estreias de filmes de amigos e parceiros que a Cavídeo de uma certa forma se envolveu, ou como produtora, ou como distribuidora. Então vai ser uma grande festa, todo dia às 9 da noite lá no Estação Net Rio. Convido vocês lá para conhecer a nova safra de filmes. São mais de 28 filmes que a gente vai lançar entre curtas, longas e videoartes. Então tem os novos videoartes que eu fiz com a Paty, que a gente chama Ensaios de Cinema, um novo
temática dos nossos videoartes que a gente faz nas viagens, que a gente faz homenageando também diretores de cinema, chamado Ensaios de Cinema. Tem sessões de pré-estreias de curtas, 2 sessões com 9 curtas-metragens novos. Tem os longas também, do Léo Laca, que é um parceiro nosso que eu vou ajudar na distribuição, que é um pernambucano, que vai estar também lançando um filme dele aqui novo. Vai ter uma homenagem também ao Fontoura, também que está sempre presente nos eventos da Cavidio, também é um grande amigo, um grande mestre que eu admiro muito. Então tem coisa para todos os gostos, para curta, para longa, para homenagens, filme de periferia, teve também masterclass, oficina que eu fiz para a galera da periferia. Então a gente está aí abrindo o nosso leque. Pela primeira vez a gente ganhou um patrocínio para fazer a mostra Cavidio, né? Queria agradecer a Rio Filme também, que abraçou a gente aqui onde a Cavidio fica hoje em dia, onde é a sede da locadora e da produtora. Então é isso, 28 anos da Cavidio, mais que 28 filmes sendo lançados. Vive a Cavidio, até nossos próximos aniversários aí, espero vocês lá. Tenho certeza que vão ser muitos filmes. Se em 28 anos a gente já fez 350 filmes, espero que nos próximos 28 anos a gente chegue à marca de 1000 filmes. É o meu grande sonho, meu grande desejo, o homem dos 1000 filmes, Cavidio. Então estaremos aí trabalhando como sempre, todo dia num novo projeto, num novo filme, produzindo novos diretores veteranos, mostrando muito cinema brasileiro em cineclubes, no Estação, aqui nas Casas Casadas. Então, assim, a Cavidio é um lugar para gente que ama o cinema. Então, você que ama o cinema, está vendo esse vídeo, venha conhecer a Cavidio, vá no Estação ver nossos filmes, nossas mostras, nossos cineclubes. Vivam o cinema brasileiro como a gente vive aqui na Cavidio. E eu fico muito feliz de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, que eu adoro, de poder conhecer tanta gente. Nesses 28 anos eu conheci tanta gente, tenho certeza que nos próximos 28 anos eu vou conhecer muito mais. E espero que os nossos filmes aí toquem as pessoas, emocionem as pessoas, que as pessoas se emocionem, pensem sobre a vida, sobre o Brasil, sobre o cinema. Essa é a Cavidio. E com certeza a locadora ainda vai continuar existindo. Vai ser a única locadora com 56 anos de idade, velhinha lá com bengala, ainda alugando DVDs para vocês, para as pessoas que não conseguem ver todos os filmes no streaming, que não têm acesso a todos os filmes, vão ter aqui na Cavidio para sempre. Não só 28 anos depois, 100 anos depois. Viva a Cavidio!